E aí, nação, estão prontos para se irritar de novo? Tá começando mais um pré-jogo do CSA. Amanhã vamos entrar em campo contra a equipe do Muricy e preparem de hoje a sanidade mental de vocês, porque amanhã é dia de passar estresse, tá ligado? Enfim, gente, vamos falar um pouco sobre esse jogo aí, detalhes, transmissão, escalação e muito mais. Já se inscreve aqui no canal Diário de Azulino, deixa o like aqui para fortalecer. Estamos agora botando nossas análises pré-jogo gravadas também aqui no canal Diário de Azulino. E vamos se organizar aí também para a gente poder acompanhar essa partida amanhã e trazer todas as informações aí para vocês pós-jogo, beleza? O CSA vai jogar amanhã às 4 da tarde contra a equipe do Muricy. Jogo aí pelo campeonato alagoano, então agora é valendo de verdade, né? Valendo o campeonato principal que a gente está disputando, e eu quero ver se a diretoria e a comissão técnica se prepararam para valer mesmo, se prepararam de verdade para essa partida aí contra o Muricy. Porque a estratégia foi deixar o elenco principal, os principais jogadores, os titulares no caso, treinando desde a quarta-feira passada. Então 10 dias aí de preparação, que espero que tenha sido intensa, né, e satisfatória para essa próxima partida. Mas tivemos um jogo em que a equipe que entrou em campo foi basicamente uma equipe composta por jogadores que subiram da categoria de base e alguns jogadores aí como o Fernando Castro, que era o goleiro que não estava sendo utilizado pela equipe principal, o Guilherme Rende, que estava voltando de lesão, o Vinícius Popó, que é um cara que muito possivelmente não deve ser utilizado aí pelo Marcelo Cabo nessa próxima partida como titular, né? Mas que o time do CSA ficou, em tese, fazendo uma preparação física, tática e técnica para essa partida. Então agora é que tá valendo de verdade e vamos ver se a estratégia elaborada pela diretoria foi válida ou não. Vamos ver isso na prática. Já deixo claro, como sempre, que eu discordo. Eu acho que a equipe deveria ensaiar o time titular, né? Ensaiar a principal escalação para ir testando, observando e fazendo as devidas observações, certo? Mas a estratégia adotada foi essa, então cabe a gente observar e avaliar, né? Então, o jogo é lá em Muricy. Eu queria muito ir assistir esse jogo, só que principalmente até pela fase é difícil de arrumar a galera que esteja empolgada para ir pro jogo, né, para ir para lá. Então, eu não acho provável que eu vá assistir o jogo lá, vou assistir de casa mesmo e logo depois do jogo a gente tá aqui para fazer as nossas análises aí sobre a partida, certo? Partida que pode, se o CSA não conquistar o resultado, significar a saída do CSA do G4 do campeonato alagoano. O CSA já perdeu uma posição, era o terceiro colocado e caiu para a quarta colocação, né? O Asa ultrapassou o CSA na última rodada quando ganhou da gente no confronto direto. E aí agora a gente tem Muricy com 7, o Asa com 7 e o CSA com 6. E aí um tropeço do CSA, o CSE, que tem 5 pontos, pode ultrapassar a gente, assim como o Penedense. O Coruripe tem 3 pontos, se a gente perde e o Coruripe ganha, chega aos mesmos 6. Só que o Coruripe tem 0 vitórias, né? São 3 empates só, e aí não ultrapassaria a gente nos critérios de desempate, tá? Então tem esse detalhe sobre a tabela de classificação, beleza? Outros pontos aí também é que a gente vencendo o nosso jogo, a gente vencendo o próprio Muricy e o Asa tropeçando contra o Penedense, a gente não chega nem na primeira colocação, porque o nosso rival é o líder e tem 10 pontos e a gente só chegaria a 9. Então essa é a tabela de classificação aí para a equipe do CSA. Expectativa para esse jogo, cara, a gente já criou muita expectativa nessa própria temporada e cada vez a gente se decepciona mais, né, com o time aí do CSA. Então, agora é só aguardar, esperar e ver o que é que esse time vai propor nesse jogo. Mas
de escalação, eu imagino que o time do CSA seja desenhado com o David no gol, até porque o Yuri Senna tá machucado, não tá disponível, e o goleiro Fernando Castro nessa última partida não fez uma partida convincente, então o titular é o David. Na linha de defesa, eu imagino que o Eduardo possa fazer a estreia dele, né? A gente tem também o retorno do Lucas Marques, que em tese tá mais preparado fisicamente pela pré-temporada que fez, mas vem de lesão, então a gente deve ter os dois atuando, né, até para poder observar o Eduardo e dar sequência e ritmo para o Lucas Marques. Na linha de defesa, eu imagino o Wellington e Eduardo Biazos. Mas pela falha do Eduardo Biazos no jogo passado, cara, eu acho que a gente pode colocar ali o Almir Luan pra jogar, né? Mas o Almir Luan jogou na partida desse meio de semana agora, junto com aquela equipe alternativa, então apesar de eu achar que o Almir Luan tem potencial pra ser titular, ele não vai ser titular, certo? Então eu pediria o Almir Luan, mas eu acho que vai de novo Eduardo Biazos ou até o Thiago Lopes, né? Do lado esquerdo, a gente tem Ricardo Senna ou Kevin. Eu utilizaria o Ricardo Senna, mas eu acho que vai o Kevin. No meio de campo, pra frente, se tivermos aí um Juninho Valora mais recuperado, eu creio que ele possa ser titular. Mas a gente tem aí também o Jean Kleber, tem aí também o Marlon, tem também o Pedro Favela. Eu acho que a dupla titular pode ser o Guilherme Rende também, né, que jogou o primeiro tempo nessa última partida. Ele acho que vai ter espaço nesse jogo aí, até lá no segundo tempo, né? Mas o Guilherme Rende, eu acho que ele voltando bem, ele pode assumir a vaga de titular. Não sei se ele é titular nesse jogo aí ainda por causa do físico, assim como o Juninho Valora. Mas esse tempo inteiro aí de preparação talvez tenha ajudado fisicamente o Juninho Valora principalmente, né? O Guilherme Rende voltou de lesão há pouco tempo, jogou na quarta-feira, então não sei se ele é titular. Mas a gente pode ter aí o Juninho Valora como titular dessa equipe, ao lado do Jean Kleber, ou do Marlon, ou do Pedro Favela. Não sei quem ele pretende utilizar, né, o Marcelo Cabo. Mas eu imagino que o Guilherme Rende vai ter espaço ali no segundo tempo, né? E até, tipo, dividindo o tempo entre Juninho Valora e Guilherme Rende, né? Porque os dois eu acho que não estão 100% fisicamente ainda e vão se alternar aí nessa partida principalmente. E aí o outro jogador de meio de campo tem que ser um cara que a gente saiba que aguenta 100% do tempo, né? Então os outros três aí ficam à disposição. Assim como o Luan Martins, que como jogou nessa última partida também no meio de semana, não acho que ele vai ser utilizado nesse jogo aí como um jogador de início. E do meio pra frente a gente tem ali o Rômulo como um cara que o Marcelo Cabo já citou que ele é o titular, então talvez ele seja escalado lá naquela posição, a não ser que queira modificar ali e fazer uma partida sem centroavante, né, meter um 4-4-2 com dois jogadores lá na frente de movimentação. E a gente tem ali várias opções, né? Alisson Farias, Gustavo Xuxa, Marcinho, que eu acho que vai ser o trio que vai jogar. Tem também o Niltinho lá que pode ter oportunidade, e o Marquinhos que pode jogar lá pelo lado esquerdo. E a gente tem aí várias opções que é exatamente por isso também que eu acho que o time do CSA deveria ter levado um pouco mais a sério essas partidas da Copa Alagoas. Porque o Campeonato Alagoano são partidas bem espaçadas, então você tem tempo em tese de você recuperar um jogador de alguma lesão ou de algum desgaste, né? E você tem a oportunidade nesses jogos de ensaiar essas escalações. Então poderia, por exemplo, testar o Niltinho titular com o Alisson Farias do outro lado, o Niltinho de um lado com o Marcinho do outro, o Gustavo Xuxa centralizado, o Gustavo Xuxa aberto, um time com centroavante e sem centroavante. Poderia usar esses jogos para fazer vários ensaios no time, observar, testar, né, e criar alternativas. Não foi feito. E agora vamos ver como é que a diretoria vai treinar isso aí. Vai pensar isso aí pra frente. Mas esse jogo aí não tem nem como a gente cravar qual é a equipe titular, porque a gente não viu exatamente esse ensaio que foi feito. E aí eu não tenho nem como trazer nenhuma conclusão. Mas o quarteto que eu falei, que eu acho que vai iniciar, que é Gustavo Xuxa, Marcinho, Alisson Farias e Rômulo, nesse jogo contra o Asa foi nulo, né? Foi péssimo. E ainda mais com erros de escolha do Marcelo Cabo de tirar o Gustavo Xuxa, que foi o único jogador que fez uma jogada boa no primeiro tempo, ele tira, né? E aí a gente fica completamente perdido. Então,
a gente tem aí várias outras possibilidades que podem ser utilizadas pelo treinador, mas, enfim, não tem nem como a gente tirar nenhuma conclusão. Só observar, torcer e ver o que é que vai dar amanhã, tá? Mas já passamos aí da metade da fase de grupos do Campeonato Alagoano e o CSA não tá numa posição confortável, tá bem na berlinda ali, pra falar a verdade, né? Tem 6 pontos apenas. CSA e Penedense estão ali na porta, né, com 1 ponto só atrás do CSA, então um tropeço amanhã pode significar o CSA sair do G4, ou seja, tem que ganhar. Não interessa, é fora de casa, é com o Muricy, foda-se. Tem que ganhar. É obrigação os 3 pontos nessa partida. No mínimo. Tá? Então fica aqui só essa observação. E vamos, que amanhã tem mais jogo. Já vamos se preparando aí para o estresse que vai ser esse jogo de amanhã. E conto com vocês na análise do jogo aqui no Diário de Azulino. E na live pós-jogo também lá no canal Espaço da Bola. Beleza? Tamo junto, meus amigos. Muito obrigado e até amanhã.